Fala galera, nesse vídeo vamos ver como o assunto de trabalho e energia pode ser cobrado no PAS. Para isso a gente selecionou a questão 76 da prova do PAS 1 de 2019 e vamos ver aí o que é pedido na questão. E aí de forma bem simplificada, galera, ele diz aí sobre como acredita-se que os egípcios levaram os blocos das pirâmides, camadas acima, tá? E aí, ele mostra uma figura aqui que representa um grupo de trabalhadores puxando um bloco de massa M igual a 2.100 kg na subida de uma rampa com 30 graus de inclinação. Se o bloco for solto, ele permanece estático, em equilíbrio, na iminência do movimento. A altura h é igual a 10 metros e, nessa situação, o coeficiente de atrito dinâmico é metade do coeficiente estático. E aí ele dá mais uma informação aqui, que é o valor da aceleração da gravidade. E vamos ver aí o item 76, né? Ele diz que até que o bloco atinja o ponto mais alto da rampa, o trabalho realizado pelo atrito será inferior a 9 vezes 10 a quarta joules. Primeira coisa aí, galera, é entender o que está acontecendo nessa situação, tá? Os trabalhadores, eles vão desenvolver uma força, que a gente pode chamar aqui de F, para subir esse bloco. Só que vai ter o atrito se opondo a essa força. E o atrito, lembra que o atrito ele está sempre contrário à direção do movimento. Então, se o movimento é de subida, o atrito vai apontar na direção da descida. Só que se o movimento fosse de descida, o atrito apontaria na direção da subida. Lembra sempre disso. E esse atrito, como o bloco está em movimento, né, essa força de atrito vai ser a força de atrito dinâmico. E vamos lembrar, né, qual que é a diferença de atrito dinâmico para atrito estático. O atrito estático é aquele atrito quando um bloco, por exemplo, está em repouso. Quando ele está em movimento, o atrito muda. Então pensa no seguinte, imagina que você vai empurrar uma caixa pesada que está no chão. Para ela entrar em movimento é muito mais difícil, né, deslocar essa caixa do que quando ela já está em movimento. Então, depois que você faz a caixa andar, ela anda muito mais fácil. Por quê? Esse atrito reduz. Porque antes você tinha um atrito estático e depois você tinha um atrito dinâmico, tá? Tanto que nessa situação ele fala aí que o coeficiente de atrito dinâmico é metade do estático. Então, isso aí é importante lembrar também. E para calcular o trabalho que a força de atrito faz para essa caixa subir todo esse percurso aqui da rampa, a gente vai usar uma fórmula que é muito usada para calcular o trabalho, né? Que o trabalho vai ser a força, que no caso vai ser a força de atrito dinâmico, vezes a distância que ela vai percorrer. Mas o grande desafio dessa questão, galera, é descobrir essa força de atrito. Porque ele não dá a força de atrito dinâmico, ele só fala que o dinâmico é o dobro, desculpa, é a metade do estático, né? Só que tem uma forma de descobrir aí, galera. Vamos pensar aqui na situação que ele dá do plano inclinado, né? Que ele diz que quando o bloco é solto, ele permanece estático em equilíbrio na iminência de movimento. Então vamos pegar uma representação aqui de plano inclinado. Então, aqui a gente, assim como na questão, tem um plano com inclinação de 30 graus e vamos analisar isso aí que ele fala, né, do bloco solto na iminência de movimento. Vamos representar as forças, galera. Como ele está solto na iminência de movimento, esse movimento, né, que ele pode entrar seria aqui nessa direção, né, descendo a rampa, porque aqui ele está solto, não tem ninguém puxando ele para cima. Então, nesse caso, galera, o coeficiente de atrito vai ser, primeiro, o coeficiente de atrito estático e ele vai apontar para cima, porque o movimento seria para baixo. Então, aqui a gente tem a força
de atrito estático. A gente também tem o peso do bloco. E esse peso, ele vai ter componentes, né? Ele vai ter uma componente y, py, e ele vai ter uma componente x, que vai ser o px. Px. Também vai ter a força normal. Lembra que a normal, ela sempre vai ser paralela à superfície com que o bloco está em contato. Paralela não, desculpa, perpendicular, tá? Então aqui a gente tem a normal. Beleza. E como esse bloco aí está em equilíbrio, né? O que a gente sabe? Que a força normal vai ser igual ao PY e que a força de atrito estática vai ser igual ao Px, porque nesse caso, se as forças se anulam, ele está em repouso. Então, tudo certo até aí. E aí, galera, a gente pode usar essas informações para descobrir o valor do coeficiente de atrito estático. Então, vamos fazer passo a passo aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é saber quanto que vale o Px e o Py, né? Lembrando que a gente tem um triângulo aí, tá, galera? A gente se representa esses vetores aqui, fora da figura, para ficar mais fácil de entender. A gente vai ter o Py, o Px e a própria força-peso. O que eu estou representando aqui, galera, é exatamente quando a gente junta aqui esses vetores, né? Lembrando que quando a gente faz um teorema de Pitágoras aqui, né? Se a gente faz o py ao quadrado mais o px ao quadrado, a gente vai ter a força-peso ao quadrado, decomposição de vetores. E esse triângulo, ele vai ser semelhante ao triângulo aqui da rampa, beleza? Sempre que a gente tem plano inclinado vai ser assim, galera. E esse ângulo de 30 graus que a gente vê na rampa, ele vai estar aqui entre o P e o PY. Ou seja, galera, aqui, 30. E aí, no caso, então, o PY, ele está com o ângulo de 30. Se ele está com o ângulo de 30, ele vai ser P cosseno de 30. E o PX, ele está sem o ângulo de 30. Então, ele vai ser P seno de 30. Agora, lembra como que a gente calculou o atrito? A força de atrito, que no caso aí vai ser o atrito estático, vai ser o μ estático. O que é o μ estático? É o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Agora, com essas equações, galera, a gente pode descobrir esse μ estático, tá? Que é o que a gente precisa para ir para outra parte da questão. A equação que a gente vai precisar aí, galera, é essa aqui. A força de atrito estático é igual a Px. E a força de atrito estático a gente já tem aqui, que é o μ vezes a normal. Ou seja, se a gente aproxima aí, isso aí que a gente fez vai ser igual ao Px. Só que tem umas coisas aí, né? A gente vê aqui que a normal, né? A normal é igual ao Py. Essas forças estão em equilíbrio. Então, a gente pode trocar aí normal por Py, ou seja, o μ estático vezes o Py
vai ser igual ao Px. Mas a gente viu aí que o PY é P vezes cosseno de 30, né? Então, o μ estático vezes P vezes o cosseno de 30 vai ser igual ao Px, que a gente viu que é P vezes seno de 30. E aí a gente pode passar esse P cosseno de 30 dividindo aqui, galera, porque ele está multiplicando, para deixar só o μ estático do outro lado. Ou seja, o μ estático vai ser igual a P seno de 30 dividido por P cosseno de 30. A gente tem P multiplicando em cima e embaixo, então a gente pode cortar. E sobra aí seno de 30 por cosseno de 30. Se você lembra aí dessa parte da matemática, você vai lembrar que seno dividido por cosseno é igual a tangente. No caso, é a tangente de 30. Ou seja, galera, a gente acabou de descobrir que o μ estático vai ser exatamente a tangente do ângulo da inclinação da rampa. E aí, galera, eu acho que talvez seja uma das principais dicas aqui que eu dou para vocês nessa questão, tá? Sempre, galera, isso é regra, que vocês tiverem o plano inclinado e o bloco estiver em repouso na iminência de movimento, isso significa que o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo de inclinação da rampa, beleza? Se você sabe disso, você não precisa fazer toda essa análise e todos esses cálculos, tá? A gente sabe, galera, que a tangente de 30, aí nesse caso, vai ser raiz de 3 sobre 3. E como ele afirmou na questão que o coeficiente de atrito dinâmico, que é o μ dinâmico, vai ser metade do estático, ou seja, o μ estático vezes 1/2, né? Agora que a gente tem um μ estático, a gente descobre o coeficiente de atrito dinâmico, que vai ser raiz de 3 sobre 3 vezes 1/2. Isso aí vai dar raiz de 3 sobre 6. A partir disso, galera, agora sim a gente pode resolver essa questão, tá? Então, o trabalho vai ser a força de atrito dinâmico vezes a distância. Só que a gente tem que descobrir a força de atrito dinâmico. E força de atrito, né, no caso, o Fat dinâmico, vai ser o μ dinâmico vezes a normal. E a gente viu lá no plano inclinado, né, que a normal, vou até fazer aqui do lado para ficar mais fácil de ver, a normal que a gente tem aí vai ser igual ao PY. E o PY vai ser P vezes o cosseno do ângulo 30. O peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade, né? Então, o PY vai ser m vezes g vezes cosseno de 30. Então, vamos jogar essa informação aí para calcular a força de atrito dinâmico. Fat dinâmico vai ser o μ dinâmico que a gente viu que é raiz de 3 sobre 6, vezes a normal, que a massa aí é 2.100, né? Que ele deu aí na questão. 2.100 quilogramas, vezes a gravidade que ele diz que é 9,8, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. O cosseno do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Olha que bonito. Vai multiplicar a raiz de 3 lá em cima duas vezes e vai sobrar o 3, então, vezes 2.100
vezes 9,8, tá? 2.100 vezes 9,8 dividido por 6 vezes 2 lá embaixo, que é 12. Tranquilo, galera. Desenvolvendo aí esse cálculo, a gente vai chegar aí no valor de 525 vezes 9,8. Vamos deixar multiplicando aí, a força em newtons, tá? Vamos deixar multiplicando porque a gente vai ter outra multiplicação depois. Então, às vezes, se a gente deixa algumas multiplicações para o final, a gente poupa tempo na hora da prova que a gente estaria usando calculadora, tá? Vamos jogar direto na fórmula do trabalho, né? Então, o trabalho vai ser essa força de atrito que a gente descobriu, que é 525 vezes 9,8 vezes a distância. E, galera, a distância não é muito difícil de descobrir, tá? Ele disse que essa altura é 10 metros. E a gente tem um triângulo notável aí, né? Lembrando que quando a gente tem um triângulo cujos ângulos internos são 30, 60 e 90, o lado oposto ao 30 a gente pode chamar de A, o oposto ao 60 de A raiz de 3 e o oposto ao 90 de 2A, tá? Ou seja, o ângulo, a hipotenusa, ela vai ser o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Ou seja, se esse cateto vale 10, a hipotenusa vale 20. Então, a gente joga para cá, vezes 20. E, finalmente, aí, galera, a gente pode calcular esse bichão aí, beleza? Esse resultado da multiplicação vai dar 102.900 joules. E ele afirma aí, até que o bloco atinja o ponto mais alto da rampa, o trabalho realizado pelo atrito será inferior a 9 vezes 10 à quarta. 9 vezes 10 à quarta, galera, é 90 mil. E aí, 102.900 é maior do que 90 mil, galera. Então, podemos jogar aí o item como errado.